Boa tarde a todos, chegamos a julho e hoje nós vamos fazer reverência a um grande escritor com uma obra maravilhosa que é o Graciliano Ramos, e eu quero falar a vocês de São Bernardo. Então vamos primeiro à orelha do livro, vamos ver o que se diz aqui, depois eu vou ler uns excertos para vocês. Primeiro, dizer que, segundo o professor Antônio Cândido, que leu mais de 20 vezes a obra, e ele, a meu ver, é o maior teórico da literatura no Brasil, faleceu recentemente. Ele disse que não há sombra de dúvidas de que São Bernardo é a obra-prima do Graciliano Ramos. Então vamos à orelha. O alagoano Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892 na pequena cidade de Quebrangulo, lugar onde permaneceu por poucos anos. Meu pai, Sebastião Ramos, negociante miúdo, casado com a filha de um criador de gado, ouviu os conselhos de minha avó, comprou uma fazenda em Buíque, Pernambuco, e levou para lá os filhos, a mulher e os cacarecos. Ali a seca matou o gado, e seu Sebastião abriu uma loja na vila. Da fazenda conserva a lembrança de Amaro Vaqueiro e de José Bahia. Na vila conheci André Laerte, Cabo José da Luz, Rosenda Lavadeira, Padre José Inácio, Felipe Benício, Teotoninho Sabiá, Seu Batista, Dona Marocas, minha professora, mulher de seu Antônio Justino, personagens que utilizei anos depois. Em 1899, nova mudança para Viçosa, Alagoas, e logo depois para Maceió, onde passa a frequentar o colégio 15 de março. Suas primeiras experiências como escritor aparecem no periódico Eco Vicosense e no jornal carioca O Malho. Ao completar 18 anos, Graciliano vai residir em Palmeira dos Índios, onde cuida da casa comercial do pai. Mas a vida de comerciante não o atrai. Pensa em procurar alguma coisa na imprensa, o que se torna uma realidade ao chegar ao Rio de Janeiro em 1914 e começar a trabalhar como revisor no Jornal da Manhã. A experiência, no entanto, dura pouco tempo. No ano seguinte, uma tragédia familiar o faz voltar a Alagoas. Nessa época, deixa de colaborar com todos os periódicos, atividade que só voltaria a exercer 5 anos depois. Ainda em 1915, casa-se com Maria Augusta de Barros, com quem teve 4 filhos. Ela morre em 1920 devido a complicações no parto. O ano de 1925 marca o início do romance Caetés, concluído em 28, mas revisto várias vezes até 1930. Vou mexer num capítulo e ver se mando logo para o Rio de Janeiro aquela encrenca. Diz: o lançamento do livro, de fato, só aconteceria em 1933. O final da década de 20 marca ainda outros 2 momentos importantes de sua vida: o casamento com Heloísa Leite de Medeiros, companheira até o fim de sua vida e mãe de seus 4 outros filhos, e a eleição para prefeito de Palmeira dos Índios, cargo que renuncia em 30, 2 anos após a posse. Poucos meses depois é nomeado diretor da imprensa oficial de Alagoas, mas pede demissão em dezembro de 31. No ano seguinte, na sacristia da Igreja Matriz de Palmeira dos Índios, escreve os primeiros capítulos de São Bernardo, romance concluído no mesmo ano e publicado em 1934. Em 33, é nomeado diretor de instrução pública em Alagoas e, ao mesmo tempo, contratado como redator do Jornal de Alagoas. Em março de 36, é preso em Maceió, sem culpa formada sob a alegação de que seria comunista. Passa por várias prisões em Maceió e Recife, segue no porão de um navio para o Rio de Janeiro, onde fica quase 1 ano na cadeia. Diz em uma carta à mulher: estou resolvido a não me defender. Defender-me de quê? Tudo é comédia e, de qualquer maneira, eu seria um péssimo ator. Em agosto, ainda na prisão, publica o romance Angústia. Ao sair, vai morar no Rio de Janeiro com a família. Inicia a publicação de alguns contos no jornal argentino La Prensa
entre eles o texto Baleia, que faria parte da edição de Vidas Secas publicadas em 38. Ao completar 50 anos, recebe o prêmio Filipe de Oliveira pelo conjunto de sua obra. Em 45, filia-se ao Partido Comunista, a convite de Luiz Carlos Prestes, e lança Infância. 2 anos depois sai no Prelo seu 6º livro, Insônia. Em 1952, viaja com a mulher Heloísa à União Soviética, e as impressões dessa viagem são reunidas em um livro póstumo. Sua saúde se agrava no decorrer desse ano. Em setembro é operado sem sucesso e em janeiro do ano seguinte é internado. Morre no dia 20 de março pela manhã. No mesmo ano é publicado póstumamente Memórias do Cárcere. Eu quero ler também o que é escrever para o Graciliano Ramos. Palavras dele, abram aspas. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam um anil, ensaboam e torcem 1-2 vezes, depois enxaguam. Dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. O livro eu amo de paixão, é muito lindo, muito bem escrito, mas eu vou começar exatamente do primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo ele é curto, né? E eu chamaria a divisão do trabalho, mas vamos lá. Fica a dica, se deem de presente quem ainda não leu São Bernardo, comece com São Bernardo e depois devore todas as obras do Graciliano Ramos, que são verdadeiras pérolas. Então vamos lá, capítulo 1. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometi ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Estive uma semana bastante animado, em conferências com os principais colaboradores, e já via os volumes expostos, um milheiro vendido graças aos elogios que, agora com a morte do Costa Brito, eu meteria na esfomeada Gazeta mediante lambugem. Mas o otimismo levou águas na fervura. Compreendi que não nos entendíamos. João Nogueira queria um romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante, calculem. Padre Silvestre recebeu-me friamente depois da Revolução de Outubro. Tornou-se uma fera, exige devassas rigorosas e castigos para os que não usarem lenços vermelhos. Torceu-me a cara, e éramos amigos. Patriota, está direito. Cada qual tem as suas manias. Afastei-o da combinação e concentrei as minhas esperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, periodista de boa índole e que escreve o que lhe mandam. Trabalhamos alguns dias. À tardinha, Azevedo Gondim entregava a redação ao Arquimedes, trancava a gaveta onde guarda os níqueis e as pratas,
tomava a bicicleta e, pedalando meia hora pela estrada de rodagem, que ultimamente Casimiro Lopes andava a consertar com 2 ou 3 homens, alcançava São Bernardo. Comentava os telegramas dos jornais, atacava o governo, bebia um copo de conhaque que Maria das Dores lhe trazia e, sentindo-se necessário, comandava com submissão. Vamos a isso. Íamos para o alpendre, mergulhávamos em cadeiras de vime e ajeitávamos o enredo, fumando, olhando as novilhas caracus que pastavam no prado. Embaixo e mais longe a entrada da mata, o telhado vermelho da serraria. A princípio tudo correu bem. Não houve entre nós nenhuma divergência. A conversa era longa, mas cada um prestava atenção às próprias palavras, sem ligar importância ao que o outro dizia. Eu, por mim, entusiasmado com o assunto, esquecia constantemente a natureza do Godin e chegava a considerá-lo uma espécie de folha de papel destinada a receber as ideias confusas que me fervilhavam na cabeça. O resultado foi um desastre. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me 2 capítulos datilografados, tão cheio de besteiras que me zanguei. Vá para o inferno, Godin. Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma? Azevedo Godin apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos de sua pequena vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Godin respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limosino que Marciano conduzia no estábulo. Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude, curvada em 2. Na torre da igreja, uma coruja piou. A coruja é muito importante nesse romance. Estremeci. Pensei em Madalena. Em seguida, enchi o cachimbo. É o diabo, Godin. O mingau virou água. 3 tentativas falhadas no mês. Beba conhaque, Godin. Esse foi o primeiro capítulo do belíssimo romance São Bernardo, do Graciliano Ramos. A minha edição é da editora Record. Recomendo vivamente a leitura não só de São Bernardo, mas de todas as obras do grande Graciliano Ramos. E vamos encerrar com uma música do Caetano. Caetano, que também faz a trilha sonora do filme. Há um filme belíssimo baseado em São Bernardo, e o professor Antônio Cândido brinca, né? Ele diz que o Otton Basto, que é o autor que faz a personagem Paulo Honório, nasceu para o papel. Então o filme também é um primor. Então vamos ouvir do Caetano Veloso, Menino do Rio, para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje. Até o próximo sábado e mais uma vez, leiam e sejam felizes.